Olá, tudo bem por aí? Por aqui tudo ótimo. Estamos começando o nosso ponto de vista. E o horário de verão voltou ao debate a partir do momento em que se estuda a volta da prática em meio à seca recorde que assola o país e a proximidade dos meses mais quentes do ano. Vale lembrar que o fim do adiamento de 1 hora no relógio foi oficializado em abril de 2019. A justificativa foi a análise econômica de energia no período e também como o relógio biológico da população era afetado. Nós vamos conversar sobre esse assunto. Horário de verão, vantagens e desvantagens, aspectos econômicos e sociais com o nosso convidado do Ponto de Vista, o diretor da Faculdade de Economia da PUC Campinas, professor Roberto Brito de Carvalho. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rubia. É um prazer estar aqui. Vamos conversar sobre esse assunto tão polêmico que é o horário de verão. Horário de verão. Vamos lá. Em declarações recentes, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, tem defendido a volta do horário de verão, argumentando que a medida cumpre dois objetivos importantes na gestão do sistema elétrico: garantir a segurança energética e também a modicidade tarifária, isto é, que a conta de luz tenha seu preço justo. Professor, qual o seu ponto de vista referente a essa possível economia de energia no horário de verão? Não há dúvidas que ela de fato existe. E o meu ponto de vista, sob o meu ponto de vista, isso é bastante favorável, né? Eu sou a favor do horário de verão, para que fique bem claro. Portanto, é desta premissa que nós estamos partindo, mas mais do que questões econômicas, né? Envolve uma série de outros elementos. Embora possa haver efetivamente uma economia, algo em torno na casa de R$500 bilhão, em especial para o sistema de energia elétrica, há outras questões hoje que também a gente deve levar em consideração. Sobretudo a ideia da sustentabilidade. Então, se existe a possibilidade da gente economizar energia, a gente está evitando de alguma forma que a gente possa desperdiçar energia. E isso significa, de alguma maneira, preservar para futuras gerações uma condição melhor de vida, nem que seja para os próximos períodos. Então, penso que é uma alternativa importante para o bolso da pessoa física, de muitas empresas, e de uma reorganização temporária, dado as condições, né, que a gente tem, a possibilidade de a gente estar no hemisfério sul, em especial os estados centro-oeste, sudeste e sul, e que garantiria de alguma forma alguma redução de custos para o sistema ao longo de todo o ano. Muito se especula, né, o horário de verão, porque esse horário ele foi cancelado, vamos dizer assim, em 2019. Aí o que acontece? Houve a especulação da volta do horário de verão, mas aí as pessoas não têm certeza se realmente essa volta ela é certa, né? Se está prevista ou se é só aquele diz-que-me-diz-que, né? E as pessoas têm aí um medo, um receio da adaptação para esse horário de verão que possa voltar aí de um dia para o outro, né? Então, eu gostaria do seu ponto de vista, professor, dessa volta. Ela teria de ter, assim, um tempo para uma adaptação, né? O que o senhor acha dessa volta de horário de verão? Não se sabe ainda, mas, tipo, de sexta para segunda-feira. São duas coisas distintas, né? Ser a favor do horário de verão é uma coisa e sou completamente contra essa ausência ou assimetria de informações, de modo que as pessoas possam se organizar. Mas mais do que tudo, o setor privado e o setor público possa se organizar. Como se trata de uma medida que envolve todos nós, isso deveria já estar no calendário há mais tempo, de modo que pudesse todos, sem exceção, sobretudo aqueles que têm necessidade de conduzir o sistema, ter uma preocupação maior de organizá-lo. Isso não podemos nos referir efetivamente ao setor agrícola, mas ao setor industrial, ao setor de serviços, sobretudo aí a agenda das pessoas físicas também ajudaria bastante.
Organização, né? Associações do setor aéreo publicaram uma nota informando que precisam de pelo menos 180 dias para se adaptar a um possível retorno do horário de verão. A solicitação foi feita por diversas entidades ligadas ao setor, que alegam necessidade desse prazo para ajustar as operações. A nota das associações também pressionou o governo federal para uma definição rápida sobre o assunto, para que as empresas possam organizar a sua logística operacional, né? Até o momento, o Ministério de Minas e Energias não se pronunciou oficialmente sobre a demanda das entidades do setor aéreo, e aí a falta desse pronunciamento acaba trazendo as incertezas para empresas que precisam se adaptar. O professor é diretor do curso de Economia, né? O que tem a ver a economia com o horário de verão e essa falta de tempo de adaptação? O senhor acredita que possa impactar na economia? De que forma? De diversas maneiras, né? Primeiro que assim, tem tudo a ver, porque nós estamos falando muitas vezes de eliminação de desperdício ou, de uma maneira mais objetiva, de redução de custo. Então, o horário de verão vem, de alguma maneira, ajudar as empresas, muitas delas, a diminuir as suas contas com energia elétrica, sobretudo em situações como essa, onde a gente está tendo um período longo de estiagem, amanhã a gente já tem um problema grave, né, durante os próximos dias, de ampliação do custo da energia, fruto da mudança da bandeira. A gente está caminhando para a bandeira vermelha, o que, de alguma forma, estamos sempre sujeitos a esse tipo de situação, dada que a nossa matriz elétrica ela está sustentada na hidroeletricidade e, portanto, quando chove menos, a gente fica preocupado até quando a gente tem água para gerar energia, e aí colocamos as termoelétricas para queimar. Isso aumenta o custo. Em momentos como esse, que nós estamos trabalhando de transição e que a gente pode fazer uma redução de consumo, sobretudo no momento que a curva mais consome, que é no final da tarde, entre as 18 e as 20 horas, onde a gente tem muita gente trabalhando, chegando em casa, ligando o seu chuveiro, sobretudo num período tão quente, e isso aumenta muito, muito o consumo e aumenta os custos de geração e os custos de transmissão. Isso depois vai para a sua conta de energia elétrica, não só ao longo desse período. Então, a gente tem claramente impactos que estão postos aí, mas também das empresas que estão produzindo, das fábricas, que também vai para a sua conta, mas às vezes vai na conta do carrinho do supermercado, na conta do shopping center, porque todos os produtos vão incorporar de alguma forma os custos com energia elétrica que foram utilizados para serem produzidos, ou para serem transportados, ou para serem refrigerados, e portanto está no custo do orçamento de uma certa forma disseminado. Então a economia tem uma relação muito próxima com isso, tendo em vista essa questão dos custos. Por outro lado, há uma questão da própria dinâmica social, né? Se você é obrigado a acordar uma hora mais cedo, mesmo que o relógio seja reajustado, isso pressupõe uma reorganização do seu organismo funcional, claro, porque existem momentos que a gente tem mais fome, mais sono, menos sono, mas também o seu ritmo. Como você passa a chegar em casa, olhando o relógio Cronos e o relógio do tempo, eles são diferentes, o dia está mais claro, a sua disposição para fazer uma atividade física, a sua disposição para visitar alguém, cria uma dinâmica social também diferente do que quando você chega em casa e as luzes já estão se apagando e as pessoas já lavam o pé e já ficam mais retidas em casa. Então, essa situação propicia outras possibilidades de maior estímulo ao consumo, muitas vezes, em outras oportunidades, uma dinâmica diferente. Em algumas situações, o próprio cuidado da saúde aparece com mais ânimo. Por último, não menos importante, o processo de autoqualificação, as disposições de frequentar novos espaços de aprendizado, participar da sociedade civil organizada, eventualmente de práticas religiosas, eventualmente práticas de benemerência, a gente acaba encontrando um espaço maior de tempo, né? E isso promove uma dinâmica socioprodutiva bastante diferente. Isso gera resultados na economia com impactos que as metodologias de hoje ainda não deram conta. Mas, sobretudo, olhando sob o olhar da sustentabilidade, toda vez que a gente puder evitar que uma termoelétrica seja ligada, que 1 litro de óleo seja queimado, que 1 quilo de gás
possa ser queimado. De alguma maneira a gente está contribuindo, tendo em vista, sobretudo, essas condições de clima tão desfavoráveis que a gente está tendo. Em alguns momentos muita chuva, em outros momentos muita estiagem. Para um país que tem uma matriz energética renovável como o Brasil, tentar encontrar o equilíbrio de tudo isso, ou melhorar, criar facilidades que possam nos permitir ter algum espaço de conforto, me parece sempre prudente. Embora a gente saiba que isso implica em ânimos, né? E, sobretudo, para um governo que está se recolocando, fruto da decisão de um governo anterior, isto, ao meu ver, deveria ser trabalhado como política de Estado, mas, de alguma maneira, alimenta ânimos, né? E, tendo em vista que há pelo menos 5 anos a gente não tem a retomada do horário de verão, essas coisas vão esfriando, existe o necessário, no meu entendimento, cuidado técnico para que isso seja restabelecido. Sobretudo de comunicação, de transparência clara, de modo que a sociedade não seja pega de surpresa. Tá? Penso eu que isso deva fazer parte de um cronograma de gestão de energia elétrica e não necessariamente preocupados com calendários políticos ou qualquer outra questão nesse sentido. Afinal de contas, estamos no ano eleitoral e isso afeta muitas das decisões de qualquer governo e esse não é diferente. Perfeito. E a volta do horário de verão pode gerar aí diversas mudanças do nosso cotidiano, como disse o professor. Empresas, comércios, serviços em geral precisam ajustar os seus horários de funcionamento, né? Esses ajustes, eles impactam na economia, né? Como já disse o professor também. E segundo os contrários à medida, né? É que ele afeta também aí o setor agropecuário. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, e o setor agropecuário é afetado. O gado bovino, por exemplo, gente, ele é sensível à mudança de horários das fazendas, né? Que pode, inclusive, afetar a produtividade leiteira. Agora eu pergunto, professor, qual é o seu ponto de vista referente ao impacto econômico no setor da agricultura, né? Já que esse exemplo que eu dei da questão da vaca leiteira, né? Que pode alterar, porque ela tem ali o horáriozinho dela, tudo certinho. Tem outros setores também que podem ser alterados referente ao horário de verão, mas especificamente no setor da agricultura, esse impacto, essa alteração pode ter um impacto grande ou é algo assim que não vai deixar tantos rastros? Eu reconheço que existe o impacto, mas todo ele poderia ser muito bem gerenciado e poderia ser assimilado com muita tranquilidade, desde que a gente tenha condições de planejar para isso. Por isso que é importante que o governo pudesse comunicar isso com grande antecedência. Se a gente olhar especificamente esse exemplo, que é um excelente exemplo da produção de leite, é sabido por todos nós, né, que isso é feito muito cedo. Embora a gente antecipe o relógio 1 hora, as vacas leiteiras não olham para o relógio. Sim. E, portanto, isso não afetaria a produção delas, desde que ela continuasse sendo ordenhada no momento em que ela está acostumada. Talvez olhando para o relógio 1 hora mais tarde do que era antes. E isso pressupõe uma reorganização do horário daquele que é ordenhador ou dos processos que estão envolvidos nisso. É claro que isso termina lá na cadeia produtiva e, portanto, existe a hora que o caminhão passa, existe a hora que o pastifício vai receber o leite e, portanto, isso teria um desencadeamento, a gente chama de efeitos de encadeamento em toda a cadeia produtiva, que parte do processo de uma reorganização administrativa da cadeia. Isso pode ser feito com muita tranquilidade, dado a inteligência que se tem hoje e os mecanismos que se põem. E, portanto, eu reconheço os efeitos quando eles são feitos de qualquer jeito. Mas se ele for feito com uma programação, isso poderia ser feito paulatino, ou seja, não precisaríamos antecipar a ordenha num primeiro momento em 1 hora, mas talvez em 5 minutos, em 10 minutos, e ao longo de um tempo ela estaria num outro horário, assim como a ida por horário de verão, isso deveria ser feito com a volta do horário de verão, e provavelmente as vaquinhas não seriam incomodadas e continuariam com o mesmo nível de produtividade. Agora, a ausência de planejamento nos pega no susto. E isso vai fazer com que a incapacidade de olhar para essa série de detalhes que estão no processo produtivo, muitas vezes ignoradas, acabam causando perdas de produtividade, aquilo que deveria gerar
em tese, um rendimento maior, ou seja, um custo menor de energia, é perdido com uma queda de produtividade. Exato. Porque se eu coloquei as vacas para ordenhar no período mais cedo e produzir menos leite por causa disso, aí, de uma certa forma, o que deveria promover ganhos pode gerar o descontentamento de parte da população ou parte de algumas áreas produtivas. Então, de maneira simbólica, mas que isso possa ser colocado dentro do âmbito de toda a estrutura de produção do país, o processo de planejamento, as ferramentas disponíveis para a gestão hoje, ou seja, as inovações organizacionais que as empresas já podem fazer uso, a mudança do horário não teria nenhum efeito de impacto negativo, desde que pudesse ser feito de maneira ordeira, organizada, e prevista dentro dos cronogramas. Agora, é difícil. Sempre, de um momento para o outro, você virar a chave, as pessoas, por exemplo, a educação, as crianças vão chegar mais sonolentas, aquelas que estudam no período da manhã, isso de uma certa forma dificulta o processo de aprendizado nas primeiras semanas, mas se a gente pudesse fazer isso de uma maneira paulatina, talvez os impactos fossem menores. Muito bem. Outra desvantagem, gente, da volta do horário de verão, seria a desincronomia entre os horários do Brasil afora, porque o Brasil tem 4 fusos, 4 fusos horários. Essa alteração pode dificultar, por exemplo, a realização de eventos nacionais. Em 2018, o horário de verão ele foi mais curto, você sabia? E isso por conta das eleições. Na época, a pedido do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, o horário de verão começou somente em novembro, para evitar atrasos na apuração dos votos e também na divulgação dos seus resultados, do resultado das eleições. Então, no seu ponto de vista, essa demora em definir ou não, o horário de verão, pode ser também aí uma questão política, pode ser por conta das eleições, já que já está provado, que economiza sim energia e que nós estamos numa situação aí por conta desses incêndios, de tudo que tem acontecido, desse calor terrível, e a gente precisa de economizar. A gente está numa situação que sim, a gente precisa do horário de verão. E Minas Energia apontando que sim, nós precisamos e que podemos ter aí uma volta, mas essa volta ela só está sendo falada, mas não tem nada concreto ainda. No seu ponto de vista, está acontecendo mais ou menos o que aconteceu lá em 2018? Não acho difícil, talvez o pior dos mundos seja a ausência de decisão. O indeferimento da proposta de horário de verão não teria nenhum problema se ele fosse feito. Claro que não economizaríamos aquilo que estamos dizendo, mas pelo menos isso estaria pacificado. A ausência de decisão favorável, isso nos preocupa, justamente porque ela pode ser assodada ou tomada da noite para o dia e a gente não ter o tempo de adaptação necessário. Penso eu, tendo em vista que a gente já está há pelo menos 5 anos sem o uso efetivo do horário, mas que é importante lembrar o seguinte, são 5 anos, mas dentre eles 2 anos foram passados dentro da pandemia. Então, logo quando ele foi tomado, a dinâmica da vida, vamos colocar aqui, da realidade brasileira específica, embora isso tenha tomado toda a humanidade, foram 2 anos muito diferentes de tudo que a gente já viveu antes. Atípico, portanto, com realidades absolutamente distintas dentro dessa dita normalidade. Foram 2 anos pandêmicos e, portanto, 2021 deve ser olhado com essa lupa. Agora, e aí, estando num governo natural que não tinha este interesse, ou não tinha esta visão, portanto, era esperado que não se tivesse. Provavelmente, se aquele governo tivesse continuado, essa discussão não estaria acontecendo, porque já seria um posicionamento do governo federal que não voltaríamos a ter o horário de verão. Agora, considerando um novo governo, e que de alguma maneira houve as áreas técnicas onde ali deveria haver um respeito à tomada de decisão a partir de padrões técnicos e científicos, que nós estamos falando do Ministério da Energia, olhando para essa realidade, embora ela possa afetar a realidade de todos, mas a gente tem o horário de verão desde os anos 30, não é uma novidade. Portanto, faz 90 anos, de alguma forma, um pouco mais de 90 anos, que o Brasil já trabalha com essa realidade. Não estamos sendo pego de surpresa, sobretudo no mundo conectado como o nosso.
Penso eu, né, que o que impede o governo de tomar ou não essa decisão, imagino que seja o cenário político, o ano eleitoral. Isso seria objeto, evidentemente, de discussões que desviariam, né, as preocupações relacionadas ao município, uma vez que essa é uma decisão nacional. Veja, agora, o fato de fazer a mudança do horário não implica em dificuldades de nos organizarmos do ponto de vista nacional ou internacional, porque os fusos horários eles já são diferentes. Então, a gente já tem 4 fusos horários diferentes no Brasil. Faríamos uma readequação, é claro que a primeira semana existe uma sensação de estranhamento e um cuidado em acertar os ponteiros, né? Porque muitas empresas atuam no norte, no nordeste do país, atuam no estado de São Paulo e também na região sudeste e, portanto, já de alguma forma trabalham com essas assimetrias de horário. Agora, de maneira planejada, não haveria dificuldade. De sopetão, isso é inadequado, né? Seja pelo olhar da Justiça, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, mas qualquer outro, né, seria prejudicado para isso, né? Seja o próprio cidadão que poderia organizar a rotina dele, que às vezes tem os mais metódicos, né, podem ser submetidos a essa situação, mas não tenho dúvida que do ponto de vista corporativo, as empresas, as indústrias, a área de serviços se organiza diferente, sobretudo com ações comerciais diferentes, propostas diferentes, alimentações e serviços diferentes, e isso ajudaria muito, né? Penso eu, sobretudo aos profissionais que de alguma forma estão atentos a todos os movimentos possíveis e a partir disso gerar negócios, gerar oportunidades de trabalho e gerar renda. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre essas possíveis vantagens, né, da volta do horário de verão no ponto de vista. Nós estamos aqui com o professor de Economia da PUC Campinas, professor Roberto de Carvalho, também é diretor, né, do curso de Economia, está falando para a gente sobre os impactos, né, que o horário de verão pode causar aí nesse retorno que pode ser rápido, de hoje para amanhã. Nós estamos aí há 5 anos sem horário de verão, mas o horário de verão vem desde 1930, 31 é Vargas, né? Vargas. Na era de Vargas. Então, assim, estamos acostumados com o horário de verão, deu uma pausa em 2019, tivemos a pandemia, como o professor explicou, e aí pode ser que agora, este ano, ainda nós possamos ter o horário de verão como forma de economizar energia, né? E aí, como é que fica a sua energia com o horário de verão? Tá disposto à volta do horário de verão? Fica com a gente, daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós voltamos a falar sobre esse assunto interessante e polêmico no mesmo tempo. Horário de verão agora em 2024. Fica com a gente, já já voltamos. Viu só como foi rapidinho? Estamos de volta com o nosso ponto de vista, hoje recebendo aqui nos estúdios da TV Câmara Campinas o professor, diretor do curso de Economia da PUC Campinas, professor Roberto Brito de Carvalho. Mais uma vez, obrigada aí, né, por estar presente com a gente, repassando seus conhecimentos e a gente falando sobre horário de verão, né, professor? É um prazer, né, a gente poder conversar sobre esse assunto, afinal de contas, isso não está extinto, né? É uma possibilidade que pode estar aqui, mesmo que ela não venha, cabe a nós refletir sobre isso, até em função da responsabilidade que a gente tem, tendo em vista o tema ser tão importante do ponto de vista da sustentabilidade. Sustentabilidade. Olha, gente, falando de horário de verão, o horário de verão foi instituído pela primeira vez aqui no Brasil. Nós falamos no bloco anterior, mas vou repetir para você. Na primeira vez no Brasil do horário de verão foi em 1931, durante o governo de Getúlio Vargas, tá? A prática dessa medida já universal traz grandes benefícios ao público, em consequência da natural economia de luz artificial, dizia o texto do decreto assinado por Vargas, datado no dia 1º de outubro daquele ano. Então, historicamente, a economia, né, com a medida era cerca de 4,5% da demanda no horário de pico.
O tempo de luz natural a mais no começo da noite faz com que as ruas fiquem mais atrativas, trazendo aí vigor para o comércio, movimento de bares, restaurantes. Também cresce muito a questão das pessoas nas ruas, né, professor? A economia nesse setor, ela realmente tem aí um aquecimento, já que o horário de verão a gente sai e fica com mais disposição, como nós falamos no bloco anterior, né? Então, o senhor acredita que, no seu ponto de vista, o setor de bares e restaurantes, eles têm um aquecimento, eles têm aí uma prospecção de economia quando a gente fala de horário de verão? Ah, sem dúvida, né? A área de serviços, de modo geral, acaba sendo impactada por isso. Como as pessoas acabam, muitas delas têm um horário comercial de trabalho até às 17 horas, no mais tardar até às 18, algumas mesmo prolongam um pouco, fruto de hora extra, ainda chegam em casa num horário de verão com muito claro e, portanto, com uma sensação de dia. E se tornam mais animadas a buscarem outras atividades. Pode ser um lazer, um entretenimento, indo para bares, restaurantes, mas pode ser ir efetivamente trabalhar sua saúde nos parques públicos, eles ficam mais cheios, é perceptível isso, mas mais outras coisas também, né? Em muitas situações, as pessoas têm ânimos para continuar estudando, buscar cursos de qualificação, algumas vão trabalhar efetivamente com comunidades ou projetos que estão lá engavetados, que muitas vezes a escuridão da noite não nos coloca em movimento, e aí você vai retomar esses projetos de caráter assistencial, com crianças, e há um alongamento, portanto, do dia. E se há um alongamento do dia, das atividades, das ações, há impacto econômico, porque há geração de renda, as pessoas vão dar uma volta, no nosso caso, estamos aqui na Lagoa Taquaral, de repente toma uma água de coco com o filho, de repente come um milho verde. O que acontece numa situação como essa? De outro lado, tem alguém que está aumentando o seu faturamento, melhorando as suas condições, e toda a cadeia produtiva acaba gerando esse impacto. E algumas situações elas estão de fato com as questões sociais. As pessoas às vezes querem fazer as coisas, mas não se sentem tão animadas ou muitas vezes inseguras, porque a escuridão da noite muitas vezes faz com que as pessoas tenham maior receio de deixar o seu lar para visitar idosos, para cuidar de pessoas que estão com problemas de saúde, né? E com a clareza ainda do final da tarde, isso as encoraja a se colocar em movimento. E é importante lembrar o seguinte, o dia continua tendo 24 horas, mas a gente consegue aproveitar o maior tempo do dia, porque acordamos um pouco mais cedo, aonde normalmente não faríamos isso em condições convencionais, mas ainda com o sol raiando, e aí como ele vai se pôr mais tarde, a gente aproveita, seguindo de alguma maneira, né, o ciclo da natureza. No nosso entendimento, embora o Cronos, né, o rei Cronos, o deus Cronos, o deus do relógio, pautem os nossos passos, fazer esse alinhamento orgânico com os efeitos da natureza é algo que pode ser ajudado se a gente tem mais disponibilidade de tempo ainda em luz. Muito bem. E olha, o professor falou, né, da questão de segurança, e o próximo tema, o próximo briefing aí do nosso ponto de vista é isso, né? Argumentos em favor do horário de verão, a segurança, né? O pessoal se sente mais seguro para sair em um horário que, se fosse num horário normal, ali 19 horas, 20 horas, já estaria sem a luz do sol, e aí as pessoas acabam ficando mais tempo em casa. Também tem outro item que chama atenção, que é a segurança. Além da segurança, é a diminuição de acidentes. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, por exemplo, analisou dados de ocorrência de acidentes rodoviários. Segundo o estudo, nos estados em que o horário de verão era adotado, houve redução de 10% dos acidentes em rodovias federais. Seu ponto de vista sobre essa questão da redução dos acidentes, professor? Não tenho dúvida quanto a isso, né? Quantas pessoas a gente não conhece, Rubem, que preferem não dirigir no período noturno. Exato. Isso dificulta a visibilidade, dificulta a reação. Então, isso já nos coloca numa condição de defesa, porque de fato se torna mais inconveniente, né? É muito melhor dirigir durante o dia do que dirigir no período da noite. Isso faz muitas vezes com que esse trânsito, sobretudo nós que vivemos numa região metropolitana e muitos dos nossos deslocamentos são intercidades, né, deixem de ser feitos dado a questão da restrição
restrição da iluminação do dia. Então, se eu chego em casa um pouco mais cedo, talvez isso me anime a ir para cidades mais próximas, ver parentes, ou participar de eventos, ou eventualmente conhecer coisas novas que estão postas aí, atividades comerciais, ou mesmo participar de atividades esportivas, qualquer outro tipo de ação que não isso. Porque a gente não pode esquecer uma coisa, Rubem, que talvez possa casar com isso. Cada vez mais nós estamos vivendo uma situação muito cômoda de estar dentro de casa, Exato. Sobretudo em função das telas. Então, as pessoas vão se organizando e à medida que a internet chega na casa do cidadão, múltiplas possibilidades podem fazer com que o tempo dele seja comido a partir disso. Em especial, o uso das redes sociais, mas o uso de TV a cabo, o uso das ofertas infinitas de filmes e séries a partir disso. E isso tem tocado as pessoas praticamente num regime de hibernação. Sobretudo quando a gente está saindo, você vai saindo do inverno, vai percebendo isso cada vez mais claro, embora o nosso inverno seja diferente de outros, mas as pessoas vão saindo um pouco mais da toca. O horário de verão seria um estímulo para fazer isso com mais intensidade. Caso contrário, as pessoas continuarão consumindo. O quê? Continuarão consumindo e maratonando suas séries, os seus videogames, as suas redes sociais, que acabam tomando esse tempo tão precioso que a luz do dia nos dá mais possibilidades de uso. Muito bem, horário de verão trabalha, mexe com a economia, mexe com a disposição das pessoas, né? O horário de verão é a possibilidade aí que as pessoas têm de fazer os exercícios físicos ao fim da tarde, aproveitar o espaço público. O horário de verão é uma possibilidade real, mas não é um fato porque tem implicações, não só energéticas, tem implicações econômicas, né? Então é por isso que nós convidamos o diretor do curso de Economia da PUC, o professor Roberto Brito de Carvalho, para estar com a gente, para falar sobre o horário de verão. Eu gostaria de agradecer a sua participação e gostaria que o senhor deixasse para a gente as suas considerações finais referente ao horário de verão versus economia, e vamos colocar saúde também, porque pela nossa conversa aqui, eu acredito que ficou bem claro que o horário de verão ele pode sim ser um grande promotor da saúde, né? Da saúde pública em si, que as pessoas deixam um pouquinho o sedentarismo de lado, deixam um pouquinho as telas de lado, e com esse incentivo do horário de verão, com esse incentivo aí da luz do sol pós o trabalho, as pessoas vão para a rua caminhar, vão tomar uma água de coco, ter aí uma questão social um pouco mais saudável, podemos dizer assim. Suas considerações, por gentileza, professor. Gostar ou não do horário de verão, é claro que é muito pessoal e depende muito da rotina de cada um e como cada um usa o seu tempo. Mas pensar o horário de verão como uma política pública, uma decisão pública que de alguma forma afeta todos nós, sai do lugar de olhar só para o meu umbigo e olhar para o contexto todo que nós estamos postos. Não há dúvida nenhuma que isso promove redução de custos, né? Possibilidades de ganhos energéticos. Ou seja, isso já está mais do que comprovado desde a década de 30, diminui-se sobretudo o consumo naquele momento que é o momento crucial de uso de energia diária, das 18 às 20 horas, 21 horas, isso é bastante intensificado. Então já há um auxílio muito grande ao sistema de energia elétrica. Importante destacar, paremos agora e olhamos de maneira coletiva, estamos vendo neste momento que os custos de energia estão aumentando porque não tivemos as chuvas necessárias. Economizar energia é uma tarefa difícil, mas absolutamente necessária. Se isso nós estamos falando de otimização do sistema, nos coloca aqui um olhar minimamente caridoso para aqueles que não são adeptos dessa visão. Agora, caminhando do ponto de vista da aplicação disso, que isso possa ser feito com o tempo necessário para que as pessoas possam se organizar, mas sobretudo as entidades, organizações, Estado e empresas possam fazer a melhor transição possível de modo a gerar menos transtorno. Por último, não menos importante, e talvez aí esteja algo que deveria sintetizar a nossa preocupação em relação a isso. O horário de verão tende a esticar ou dar um tempo a mais para o cidadão, mesmo que a gente tenha 24 horas à luz do dia. Então, essa extensão do dia permite com que você tenha um tempo maior para isso. O tempo, este é um recurso que é muito escasso
e que a gente precisa usar com muita inteligência. Refletir como a gente está usando o nosso tempo deve ser de maneira cotidiana, mas em especial, dado essa oportunidade, cada um de nós deve pensar o que fazer com o seu tempo esticado, se é que ele vai haver no horário de verão, porque de nada adianta a gente ter esse benefício e aproveitar ele mal, né? Desperdício de tempo talvez seja o mundo de dinheiro jogado na lata de lixo, que a gente precisa ter o cuidado necessário e a inteligência para melhor fazer uso. É assim que eu acho que a gente deve pensar o horário de verão. Muito bem. E a economia de energia elétrica, né? Já se tem aí a comprovação de que realmente no horário de verão se reduz um pouco o custo o gasto de energia elétrica, até porque a nossa energia está subindo, né? Se eu não me engano, nós vamos para a bandeira vermelha. Vermelha, né? Isso significa o quê para as pessoas que estão assistindo o nosso ponto de vista, professor? Significa dizer o seguinte, né? Nossos reservatórios estão abaixo do que deveriam estar nesse momento, fruto da estiagem que estamos tendo, né? Há muito tempo sem chuva, todos nós estamos acompanhando os problemas das queimadas, e isso obviamente impacta nos reservatórios. E aí pensando isso a médio e longo prazo, como as chuvas ainda não começaram, é provável que elas despenquem no futuro não muito distante, mas enquanto não acontecer é importante ter prudência. Para gerar energia, no caso brasileiro, nós precisamos de água nos reservatórios, porque grande parte da matriz é a hidráulica. Mas se a gente não tem água nos reservatórios, ou se a gente tem que usar com cuidado, então a gente aciona as termoelétricas e vamos queimar gás, vamos queimar óleo diesel para poder produzir energia. Toda vez que a gente faz isso, a geração de energia aumenta o seu custo. É mais caro produzir energia no Brasil queimando gás, queimando óleo, do que efetivamente utilizar a água para gerá-la. E aí quem paga essa conta é sempre o consumidor final, é sempre você, cidadão, que está ali com o botão. As nossas contas devem estar aumentando entre 10 e 100 reais das nossas casas nesse período onde a bandeira está vermelha, fruto da ausência de chuva. Né? Isso depende muito de como a gente consome e o quanto a gente consome de energia. Agora todos nós estamos sentindo, né, as temperaturas elevadas. Muita gente correndo atrás dos ar-condicionado, consertando, comprando, e isso implica numa conta de energia mais cara. Tá? Essa situação toda vai impactando de alguma maneira, tá, não só o orçamento do consumidor, que vai ficando mais espremido, o orçamento do cidadão, porque se aumenta a conta de luz e seu salário não aumentou, obviamente vai sobrar menos para outra coisa, mas ao invés de estar em casa, se no ar-condicionado, assistindo a televisão, talvez estiver numa área de lazer pública, fazendo atividade física, já na sombra das árvores, provavelmente deve custar menos energia, aproveitar melhor o tempo e ter mais saúde. Olha aí, nós estamos falando com um professor, né, diretor do curso de Economia, e claro que eu vou explorar ele mais um pouquinho e quero dicas, professor, como é que a gente faz, né, para economizar energia? O senhor já deu uma grande dica aí, que ao invés de ficar assistindo, né, uma televisão ou então um ar-condicionado, hashtag vai pra rua, né, vai andar, vai caminhar, vai respirar, ainda mais com a possível chegada do horário de verão. Agora, como que a gente pode economizar, né, nesse momento tão crítico aí para a questão da energia, por conta do racionamento e por conta da falta de chuvas, né, e o aumento da nossa tarifa? Como a gente economiza? Qual uma dica assertiva aí para economizar a luz no dia a dia? O principal vilão da conta de energia elétrica, todo mundo sabe muito bem, que é o chuveiro. Então, já que estamos num período que está muito quente, embora ainda não estejamos no verão, estamos caminhando para ele, mas está muito quente, a primeira coisa é diminuir a intensidade do calor do chuveiro e banhos rápidos, muito rápido, o mais rápido que você puder. Na pior das hipóteses, que ele seja frio, e aí você já tem um impacto importante na conta de energia elétrica. Essa é a primeira grande dica. Talvez a segunda maior grande dica é o período crucial do custo da energia elétrica é entre o final da tarde, às 17 horas, e até às 21 horas. Se você puder consumir menos energia nesse período, se colocar para fazer outra coisa, que está em casa consumindo muita energia elétrica, dependendo do que você estiver fazendo, isso é algo importante, vai reduzir bastante a conta da sua energia elétrica.
Inclusive, se você dorme cedo ou fica trancado no quarto, liga seu ar-condicionado depois das 9 da noite. Vai te custar menos do que se você colocar antes. Agora, fora disso, importante, muitos equipamentos são religados automaticamente por determinados ciclos de funcionamento, né? Então, quem tem uma bomba em casa que joga água para a caixa d'água, etc., esses ciclos eles devem ser revistos e não devem funcionar nos horários que são os horários mais caros de energia. Muita gente que tem esse tipo de infraestrutura. E aí, né, nós temos que olhar para os nossos padrões de consumo. Não é incomum, fruto de uma economia inflacionária do passado, que as pessoas ainda mantenham 2, 3 freezers em casa para ter lá abarrotado de uma série de itens que não fazem mais sentido. A economia não é mais a economia inflacionária dos anos 90. Então, reduzir o número de equipamentos, tal qual, por exemplo, a necessidade de um freezer, eu acho que já vai impactando isso na conta. Então, é um desafio porque parte do pressuposto de mudar velhos hábitos, né? E talvez um dos mais importantes é tentar conciliar não só o foco com a redução do valor a ser pago na conta, mas o que é que nós estamos fazendo nas nossas vidas, Rubens. Em especial, e aí aqueles que são jovens há mais tempo provavelmente hão de se lembrar disso, mas as gerações novas não sabem como é, e aí cria uma grande dificuldade, né? É muito comum hoje que as pessoas tenham diversas televisões nas suas casas. Provavelmente cada quarto tem um, cada sujeito tem um, em cada cômodo da casa tem um. E a gente cada vez mais tem dificuldade de estar junto dentro da nossa própria casa. Sim. E normalmente quando a gente consegue nos reunir para assistir algo em comum, né, é o espaço que a gente acaba nos conhecendo melhor, troca melhor, estamos mais próximos dos nossos e estamos gastando menos energia. Mais importante do que não ter 2, 3, 4 televisões ligadas é ter a gente todo mundo junto para saber se o nosso filho está bem, como é que foi o dia da nossa companheira, como é que foi o dia do outro, né? E eventualmente ter uma palavra de consolo para poder dar. Isso talvez possa reduzir, inclusive, outros custos na família que não só o de energia. Ou evitar despesas futuras que são muito, muito mais caras do que qualquer dinheiro pode pagar. Falou e disse, né? Roberto Brito de Carvalho, o nosso professor, diretor do curso de Economia da PUC Campinas, nosso convidado aqui do Ponto de Vista de hoje para falar sobre o horário de verão, que pode ser que nós tenhamos ele ainda este ano, né? Agora depende aí do Ministério de Minas e Energia, né? O pessoal para poder dar aí o start do horário de verão, mas como nós conversamos aqui no Ponto de Vista, a gente espera que tenhamos aí um tempo para adaptação de todos os setores, até porque o horário de verão realmente impacta sim na economia, pode ser para o positivo ou para o negativo, dependendo da forma que esse horário de verão seja implantado, né? Se é que será implantado. Então, precisamos aí de um tempo. Vamos ver o que acontece com a gente por esses dias aí, porque se não me engano, pelas especulações, pode ser que até novembro nós já estejamos com o horário de verão. Eu quero agradecer a sua participação mais uma vez, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo para vir para cá, para a TV Câmara, para conversar com a gente sobre esse assunto importante para todos nós e também para a economia e, claro, compartilhar dos seus conhecimentos com a gente aqui na TV Câmara Campinas. Eu que agradeço a oportunidade, Rubem, é um prazer conversar com você, sobretudo com os cidadãos campineiros, né? E a gente fica à disposição para que, eventualmente, se a gente puder ajudar, a gente possa retornar. Um grande abraço para você e para toda Campinas. Maravilha! Professor Roberto falando com a gente aqui no Ponto de Vista sobre o possível retorno do horário de verão, impactos, né? Para o bem ou não tão bem quanto, mas vamos esperar para ver o que nos aguarda. Se tiver horário de verão, já sabe, aproveita, sai do ar-condicionado, sai da televisão e vai para a rua aproveitar com mais saúde aí esse possível retorno do horário de verão. Combinado? Nós ficamos por aqui, claro, a gente sempre se vê aqui na TV Câmara Campinas. Grande abraço para você, até mais!